e realmente desapareceu. E esse é que é o problema, né? Se nós olhamos, né, vamos dizer, para as nossas criações, nosso trabalho, quer dizer, eu acho que na geração presente ninguém está à altura dos nossos antecessores. Essa que é a verdade. Né? Quer dizer, até os anos 50 e 60, o Brasil tinha alcançado uma altura extraordinária. Quer dizer, com Gilberto Freire, Mário Ferreira dos Santos, Miguel Reato. O que veio depois? Simplesmente desapareceu. E quando desaparece, vamos dizer, o primeiro escalão, o segundo já cai para o terceiro e assim por diante. Que foi exatamente o que aconteceu. Agora, isso aí não é só um problema de... E o pior é que, assim, da forma como as coisas estão e da forma como elas estão se prolongando no tempo, a tendência isso que poderia ser um hiato de civilização, digamos. Não, a tendência é se tornar a regra. Claro. Eu comparo isso assim, com uma crise esquizofrênica. A gente tem uma crise esquizofrênica que fica 3 dias, aí toma um remédio, toma um eletrochoque e volta. Agora, se ele ficar 3 anos, ele não volta mais. Porque deu um hiato a identidade dele foi cortada. Quer dizer, mesmo que volte a funcionar normalmente, a integridade da sua biografia interior está rompida, ele não tem mais como se reencontrar. E eu acho que no Brasil isso aí está durando demais. Né? E vamos dizer, na passada de uma geração para outra, tudo se perde. Exatamente. Inclusive o senso, vamos dizer, da história contemporânea, eu acho que foi totalmente perdido. Porque em matéria de história contemporânea, nós só vemos no Brasil a história de um grupo, que é, vamos dizer, esse pessoal da esquerda, que era, no tempo de 64, 10 mil pessoas, vamos supor 20 mil. Esses 20 mil contam a sua história insistentemente, publicam milhares de livros todos os anos. E você tinha com a impressão que aquilo é a história do Brasil. E agora, com o governo Comissão da Verdade piorou ainda. Há uma década e meia, todos os livros didáticos agora repetem a mesma mentira. Sobretudo a absoluta necessidade que eles têm de manter uma narrativa ideologicamente coerente. Então todos os fatos que não estão dentro daquela coerência são simplesmente excluídos e esquecidos. Exatamente. Então você não tem contraste, é uma história sem... não sei quem eu acho que foi o Zé Honório Rodrigues, que aliás é um cara escrevista, a historiografia sem problema histórico. É uma história sem problemas. Tudo está explicado, né? Tudo é unívoco, e você não tem contradição, você não tem paradoxo, você não tem dificuldade. Né? E, vamos dizer, a seleção assim, do bem e do mal já está dada de uma vez para sempre. Todas. Por exemplo, uma coisa característica, quando se conta a história da esquerda no Brasil, é a história da esquerda no Brasil, como se essa esquerda fosse um fenômeno exclusivamente nacional, limitado, vamos dizer, pelas fronteiras. Como se não fosse, vamos dizer, uma parte de um aparato mundial que estava agindo no mundo inteiro. Né? Então, por exemplo, as 400 vítimas aí da ditadura, né? Bom, de fato houve 400 vítimas, é bastante gente, mas quantos, esses mesmos 400 e os seus colegas ajudaram a matar em Cuba, em Angola, na China, porque todos eles participavam, estavam toda hora indo lá e recebendo curso, ocupando cargos na hierarquia desses países. Quer dizer, e referendando intelectualmente. Escrevendo, escondendo fatos. A gente vê, por exemplo, só em Angola, né? Quando o Fidel Castro invade Angola, aliás, com a ajuda do governo militar brasileiro, é curioso, o pessoal fala dos crimes da ditadura, e esse que foi o maior dos crimes, ninguém menciona, porque foi cometido com a ajuda da esquerda, então esse não existe. Então quer dizer que matar 400 terroristas brasileiros é muito mais grave do que você matar 10 mil civis em Angola. E Angola está lá longe, quem está ligando com os angolanos? Que se dane. Né? Então, mas isso tudo é a nossa história. Agora, isso desapareceu completamente. Então, vamos dizer, fica uma história autorreferendada, autoconfirmativa. É um grupinho que conta a sua história não para reconstituir o que aconteceu, mas para reforçar a sua identidade, para criar um senso de solidariedade interna. E isso aí, vamos dizer, a produção de livros desse tipo é uma coisa monstruosa. Não para.
isso tudo é usado no ensino também, é repetido pela televisão, pelo cinema, etc. Então você sempre levantar uma dúvida a respeito. Televisão e cinema que a esquerda também controla. Claro. Eu vou te dar um exemplo. As verbas publicitárias, os investimentos para ajudar os diretores de cinema nacionais, desde que eles sigam uma linha ideológica. Sempre. Claro, quer dizer, o governo alimentando isso. Eu li um artigo do Luiz Garcia, que é uma besta quadrada profissional da estupidez, e ele está lembrando o episódio do Vladimir Herzog, que foi assassinado em prisão militar em 1975. Bom, eu estava entre os primeiros que denunciaram o assassinato do Herzog. Não é porque a mídia não falava, então nós, no jornal do sindicato jornalista, nós botamos a boca no trombone. Eu estava lá, então eu assistia esta coisa toda. Só que daí, o Luiz Garcia disse o seguinte: eles assassinaram o Vladimir Herzog porque os regimes autoritários, totalitários, não aceitam opiniões divergentes. E o Vladimir era esquerdista, todo mundo sabia, ele foi assassinado por causa disso. Eu digo, pera um pouquinho. Como é que o governo militar não aceitava opinião divergente se a esquerda dominava toda a mídia e todo o aparato editorial naquela época? Sem dúvida. Inclusive o próprio Luiz Garcia já estava lá em cima mandando no Globo.